meu nome é Alexandre Henrique, irei iniciar as aulas 9 e 10 do curso de Geografia do Brasil, ou melhor, Geografia 1. Iremos falar da formação e uso do solo. Como que o solo se forma? Primeiramente, o que são solos? Solos são uma rocha matriz que sofre um processo de degradação, primeiro com o intemperismo, pode ser o intemperismo químico ou o intemperismo físico, mais a atividade biológica. O que é atividade biológica? O humus, os decompositores, que quando tem, quando tem umidade, fazem o seu processo de vida, o seu processo de sobrevivência e acabam degradando a rocha matriz. Então, quando a rocha matriz sofre o processo de intemperismo mais a atividade biológica, ela forma a rocha, o solo e a matéria orgânica mais abaixo. Então, o solo ele é formado primeiramente com o tempo, com o clima, com os organismos, com a matéria orgânica e o relevo. O solo tem grande relação com o relevo, porque se o relevo for planalto, esse solo vai ter vai ter bastante intemperismo e muita erosão, portanto ele vai ter ele vai ser um relevo bastante baixo. Enquanto que para as regiões mais baixas, que sofrem um maior processo de sedimentação, vai ter um solo mais rico. Por quê? Porque todos os minérios, toda a rocha matriz das regiões mais altas foram para a região sedimentar. Então, deixa o local com bastante fertilidade. Bom, é fundamental que a gente entenda que os solos ele é constituído primeiramente com os minérios, que vêm da sua estrutura geológica, depois com a matéria orgânica, que todo solo tem matéria orgânica, pode ser animal, vegetal, que morre ali, sofre decomposição, portanto tem a matéria orgânica, e é constituído também pelos poros, né? Que tem ar e água. Então, o solo ele é constituído por esses 4 fatores. E cada solo tem a sua diferença na quantidade desses fatores. Por exemplo, tem alguns solos que têm mais minerais, que são formados por um processo geológico que deu mais minerais para aquele solo. Tem solos que têm mais matéria orgânica, por exemplo, as grandes regiões, as planícies do Amazônico, por ter uma grande cobertura vegetal, tem uma quantidade de matéria orgânica maior. Tem solos que têm uma composição maior de água, por exemplo, as regiões litorâneas, que tem um percentual de água maior no solo, que vai dar o que muda a característica de cada solo a partir dessa composição química. Bom, vamos para os fatores de influência do solo, da pedogênese, os fatores influenciadores da pedogênese. O primeiro é o intemperismo. O intemperismo ele ocorre quebrando o solo e formando o solo também. Então, quando ocorre o intemperismo químico ou físico, perceba que aqui é os dois, né? Aqui é químico e físico. Por quê? Porque quando chove, ali vai ter água, portanto vai ter reações químicas. Reações químicas com os micro-organismos e posteriormente, se essa região ficar muito fria, vai ser um intemperismo físico. Por quê? Porque a água tem aquela dilatação anômala, que faz com que a rocha se quebre. Bom, o intemperismo químico pode ser a dissolução, por exemplo, tem uma rocha que tem minerais polares. Então, quando a água bate nessa rocha, ela acaba dissolvendo todos os seus minerais e levando-os para as regiões mais baixas, para as regiões sedimentares pela erosão. O intemperismo químico também pode ser hidratação, quando a água entra na sola
é a adição da água no solo. Tem a hidrólise, é a quebra de moléculas pela água. Então, tem moléculas que, quando se formam a água, e para quebrar essa molécula, você quebra colocando uma água. Então, é a hidrólise. Tem a acidificação, quando a água entra, aí dá meio para os micro-organismos sobreviver. E tem alguns micro-organismos que produzem como resíduo na sua sobrevivência produtos tóxicos, ou melhor, produtos ácidos ou produtos básicos, o que faz com que a rocha sofra uma degradação e essa degradação forma um solo. Pode ser também a carbonatação, o gás carbônico do ar entrando dentro dos poros da rocha, formando o solo um pouco mais ácido. E também a oxidação. Se a rocha for constituída por ferro, o oxigênio presente no ar oxida o ferro, o que faz com que forme um solo com um ferro oxidado. Bom, de acordo com o tamanho do solo, assim, tamanho da rocha que sofreu o processo de intemperismo, a gente pode classificá-la como um solo grosseiro, um solo médio, que é a areia, um solo fino, que é o silite, ou um solo muito fino, que é a argila, que tem um tamanho bastante pequeno dos seus grãos, porque sofreu um processo de intemperismo químico bastante alto. Bom, aqui está as rochas originais, os tipos de rochas que originam os solos brasileiros. Perceba que tem as rochas ígneas claras e metamórficas, daquele processo que a gente estudou de formação do solo. Então, está na região serrana as regiões serranas do leste do Brasil, no norte do Brasil e na região central do Brasil. Tem as rochas ígneas escuras ou básicas, que está no sul do país, principalmente no estado do Paraná, onde dá uma alta fertilidade para o estado. Tem as rochas sedimentares maciças, que são rochas que são formadas com o processo de erosão, portanto formam rochas sedimentares. E tem as rochas sedimentares não consolidadas, ou aluviões. São rochas sedimentares que estão sendo formadas, que são rochas que estão sofrendo processo de erosão. Não, os locais altos, como os planaltos, sofrem um processo de erosão e formam essas rochas sedimentares. Então, aqui estão os principais tipos de rochas. Tem o que a gente pode ver que a maior característica é o latossolo no Brasil, né? Então tem um latossolo, tem também o nitossolo, tem também o nitossolo aqui na região do Paraná, tem o latossolo aqui nas principais regiões do Sudeste e no norte do país. Tem uma bastante importante que é o vertissolos. Os vertissolos é aqui na região da Mata e aqui no sul do país e na região do Pantanal. Esse vertissolos ele foi muito usado na produção de cana-de-açúcar, principalmente na Mata Nordestina, ok? Então vamos entender como que formam os solos. Primeiramente, as influências, os fatores influenciadores da formação do solo. O primeiro é o clima. Quanto maior for a temperatura da região, maior vai ser o processo de intemperismo e atividade biológica. Então, mais fundo vai ser o solo, vai ter uma profundidade maior justamente pela atividade biológica. Então, regiões que tem aqui na latitude zero é a região do Equador, são as florestas tropicais. Por ter uma atividade muito alta de biológica, faz com que esse solo seja bastante profundo. Então, ele é um solo maduro, porque ele também é muito profundo. Aqui é uma região quente, úmida e tem um clima equatorial, que são as florestas tropicais. Enquanto que você vai para as regiões com a latitude maior, portanto você vai esfriando, as regiões lá da tundra, onde está 60 graus de latitude, são as regiões mais altas, próximos aos polos,
faz com que a temperatura seja menor, portanto é uma região frio e tem um baixo processo de chuva. Então faz com que o solo seja muito jovem, então ele não tem uma alta profundidade, fazendo com que o solo seja jovem. Então, isso também depende da composição química do relevo. Dependendo da quantidade de minerais, faz com que o solo seja mais raso ou o solo seja mais profundo. Bom, isso tem a ver com a rocha matriz, né? Qual é a composição da rocha matriz? Vamos para a declividade. Regiões que é o relevo. Regiões planícies, elas sofrem mais o processo de intemperismo do que o processo de erosão. E regiões mais altas sofrem mais o processo de erosão e menos o processo de intemperismo. Então faz com que forme solos diferentes. Portanto, regiões mais altas, essa região aqui, ó, A, ela tem uma boa infiltração e favorece o intemperismo químico. Enquanto que as regiões mais baixas, as regiões de planícies, elas têm uma boa infiltração e uma drenagem desfavorece o intemperismo químico, mas tem um grande intemperismo físico. E tem menos erosão, porque são regiões mais baixas. Bom, a evolução ou a profundidade do solo tem tudo a ver com o relevo. Regiões que têm maior altitude sofrem um processo mais de erosão, tem um escoamento superficial dos seus minerais, que faz com que o solo seja mais raso. Então sofre menos intemperismo físico, né? O intemperismo químico com a água faz com que o solo aqui nessas regiões, tenha um solo mais raso. Enquanto que nessas regiões sedimentares, onde ocorre o processo de erosão, o solo é mais profundo. Por quê? Porque ocorre mais o processo de intemperismo, portanto a infiltração, e menos o processo de erosão, portanto não há o escoamento superficial da sua composição mineral, que faz com que o solo seja mais profundo. Bom, então o solo tem a ver com o tempo, com o clima, com organismos, e tem a matéria orgânica e o relevo. Esses 5 fatores fazem com que o solo se tenha uma composição diferente. Com o tempo, vamos estudar o tempo. A gente já estudou o clima, já estudamos o relevo, agora vamos estudar o tempo. O tempo tem a ver com o tempo, o processo de intemperismo físico, químico, todos os dias, faz com que a rocha vá sofrendo um processo de estruturação. Bom, aqui no início é uma rocha bastante jovem. Ela é uma rocha recém-exposta. Por exemplo, quando há uma formação de um vulcão, tem um vulcão e forma uma ilha. Então, aquela ali é a rocha recém-exposta. Com o tempo, ela sofre um grande processo de ação do intemperismo sobre a rocha, o intemperismo físico e químico, o químico com chuvas e com a sobrevivência de micro-organismos produzindo, acidificando o solo, o intemperismo físico é a dilatação anômala da água, processo de vento, sol, ele dilata, contrai, e esse é o intemperismo químico. Ao passar do tempo, o solo vai ficando mais poroso, então vai ocorrendo a desagregação da rocha e fixação do vegetal de pequeno porte. Posteriormente, aumenta a matéria orgânica e biodiversidade da superfície, aqui, ó. Então, o solo já começa a sofrer aqui o processo, um solo intermediário. Por quê? Porque como quando aumentou a matéria orgânica, aumenta também o processo de micro-organismos no solo, que faz com que o solo fique mais profundo. Se for uma região equatorial, ele vai sofrer esse processo mais rapidamente. Por quê? Por causa da temperatura.
A alta temperatura aumenta a atividade biológica e também aumenta os processos de intemperismo. Posteriormente, ocorre a consolidação do solo e o crescimento de vegetais superiores na superfície. Então aqui está o solo maduro. Perceba que ele tem umas faixas O, A, B, C e R. A região C ou R são regiões que tem a sola, é o solo ou a matriz do solo. É onde está justamente o solo raiz, né? O solo que não sofreu nenhum processo de intemperismo e nem de erosão. Essa região B é uma região que tem bastante quantidade de matéria orgânica e em atividade microbiológica. A região A é a região mais próxima do solo, então é uma região bastante ativa e é bastante desgastada. E a região O é a região onde está toda a superfície do solo, onde que a gente pode plantar, onde tem a vida vegetal. Bom, vamos agora para as atividades ou a conservação do solo, ou as atividades que ocorrem no solo. Bom, a primeira é a erosão. O que é a erosão? A erosão consiste basicamente na perda do solo, ou seja, no transporte de variadas porções do solo para as áreas mais baixas. Então, onde ocorre muita erosão? Quando tem um planalto que sofre o intemperismo, esse intemperismo faz com que se quebre a rocha ou o solo. E então, esse solo sofre um processo de erosão e é escoado para as regiões mais baixas, para as regiões sedimentares. Principalmente para as regiões onde tem uma depressão. E lá na depressão tem um rio, então a erosão leva todo esse solo para as regiões mais baixas e esse processo de levar o solo para a região mais baixa é dito como erosão. Geralmente é causada pela chuva e pela enxurrada, mas também a erosão eólica causada pelo vento. O que importa, no entanto, é que a erosão é sempre a consequência do desmatamento e o uso do solo sem o cuidado de protegê-la contra os agentes erosivos. Bom, o desmatamento ele aumenta a erosão por quê? Por exemplo, você tem uma mata ciliar, aquela mata que fica ao lado do rio. Se você desmatar aquela mata ciliar, você acaba aumentando a erosão. Por quê? Porque a mata ciliar faz com que a água perca sua energia cinética. Então, quando não tem mata, a energia cinética da água por uma altura maior vai ser maior, porque não vai ter nada freando ela. Então, vai ter um processo maior de erosão. Erosão acaba com a fertilidade do solo e também cria um processo maior, acaba alterando toda a superfície da água do rio. Por quê? Porque vai deixando o rio mais escuro, interfere na sobrevivência marinha da fotossíntese, os peixes acabam engolindo a grande quantidade de solo, que é a areia, e acaba morrendo. Então a erosão é um processo bastante complexo, que faz com que acabe toda a estrutura, tanto terrestre também como marinha. O que acontece com regiões que sofrem um grande processo de erosão? Criam o terraceamento. Esse terraceamento é feito justamente para diminuir a energia cinética da água, para que não ocorra a erosão tão fortemente. Então, esse terraceamento faz com que crie várias regiões terras, para que a energia cinética da água se perca e não aumente o processo de erosão. Esse terraceamento é usado muito para a produção de arroz, principalmente na cultura oriental, porque a água fica retida no solo, o que melhora a produção de arroz. Bom, aqui está a fertilidade dos solos. Perceba que tem regiões que a fertilidade é bastante alta, principalmente próximos aos rios. Aqui está o rio Mississippi, Missouri. Aqui está o rio Azul e o rio Amarelo da China. Aqui está o rio do Amazonas. Então tem uma alta fertilidade justamente porque o rio
tá? O rio carrega os sedimentos para as regiões terrestres, que deixa o solo bastante fértil. Bom, tem regiões com intermediária alta fertilidade sob risco e tem baixa fertilidade, principalmente aqui na região do Oriente Médio, da África subsaariana. São regiões que têm baixa fertilidade justamente porque não tem um rio que transborda e leva seus minerais para o solo. Bom, um outro processo que ocorre bastante é a lixiviação. Consiste no transporte da parte solúvel do solo, seja no sentido horizontal ou no vertical, isto é, para camadas inferiores. Afeta principalmente a disponibilidade de nutrientes aos horizontes O e A, fundamentais para a agricultura. Então a lixiviação é quando tem minerais solúveis em água e ele sofre o processo de erosão praticamente. É como se fosse uma erosão mais característico dos minerais. Então ele pode sofrer um processo de erosão horizontal ou vertical, o que faz com que perca a fertilidade do solo. Ele perca a fertilidade justamente nessa região aqui, ó, O e A. Então a lixiviação é um processo bastante perigoso. Por quê? Porque pode perder toda a fertilidade do solo. Então a lixiviação é fundamental para a agricultura. Bom, o que é desertificação? A desertificação são regiões que estão sofrendo um processo de desmatamento e com o desmatamento não há chuva. Então acaba ocorrendo a desertificação, acaba formando um deserto nessas regiões onde está aumentando o processo de desmatamento. Regiões que já é um deserto, ao redor as pessoas tendem a explorar mais as regiões que tem como se fosse um deserto, uma região bastante seca. Então perceba que na região subsaariana, como aqui é um deserto, as regiões próximas a esse deserto são bastante exploradas, o que faz com que o solo perca sua fertilidade e acaba formando um novo deserto. Isso ocorre aqui no México, ocorre na África subsaariana, no sul, ocorre também aqui no Oriente Médio, próximo à Índia, ocorre também na Caatinga, porque são regiões que já têm uma baixa fertilidade. E as regiões que têm alta fertilidade acabam sendo exploradas intensamente, o que faz com que a região acaba sofrendo um processo de desertificação. Bom, a desertificação no Brasil é o resultado da perda da umidade de uma grande área, o que se deve a mudanças climáticas, por sua vez, de origem local ou global. Então, tem uma região que já é predisposta a ser um deserto e existem pessoas que vivem lá. Então, tem regiões que são um pouco mais férteis e sofrem um processo muito, muito forte de ação antrópica. Isso faz com que perca a fertilidade do solo e acaba formando um novo deserto. É um processo atual, um processo de desertificação, justamente pelo aumento da população, que faz com que as pessoas migrem para as regiões mais férteis e acaba ocorrendo o processo de desertificação. Bom, o que é arenização? A arenização muitas vezes é confundida com a desertificação. Na realidade, limite-se à perda da matéria orgânica e dos grãos minerais menores, argila, por exemplo, fazendo com que as áreas de diferentes tamanhos tornem-se os bancos de areia. Então, a arenização é um processo como se fosse de erosão, junto com desertificação, e faz com que as regiões mais altas, que têm areia, caiam para as regiões mais baixas, que eram férteis, e acaba formando um processo de solo não fértil, que é a arenização. Bom, o que é salinização? Aqui, ó, salinização eu tinha colocado. Salinização é o acúmulo do solo de sais minerais acima do limite desejável, o que se deve à irrigação intensiva em áreas muito secas. Então, a salinização é quando você aumenta a quantidade de sais no solo. Você acaba deixando o solo bastante
você acaba salinizando o solo, deixando ele muito saturado, que não é bom para não é bom para a agricultura. Bom, algumas práticas podem diminuir o impacto dos solos quais são essas práticas? O plantio direto, quando após a colheita de cereais, principalmente milho e soja, deixe as palhas que restam dessas plantas para proteger o solo da chuva e do sol intenso. O próximo plantio é realizado diretamente sobre essas palhas. É um novo tipo de diminuir o impacto. O terraceamento e as curvas de níveis. Com o uso dos tratores, desenha-se nos solos curvas de níveis, linhas de mesma altitude, ou mesmo grandes terraços, de modo que direcione a água das chuvas, evitando enxurradas e assim dificultando a erosão. A rotação de culturas, quando se varia o tipo de cultivo realizado no solo, de modo que não esgote alguns nutrientes específicos, uma vez que diferentes cultivos apresentam também diferenças em relação com o solo. E a adubação verde, uso de plantas, principalmente leguminosas, que têm a capacidade de recuperar os nutrientes do solo, principalmente nitrogênio e carbono. As leguminosas têm aquele processo de mutualismo, né, com os fungos, forma as micorrizas, que é as raízes junto com os fungos. Então, que as raízes junto com as bactérias fixadoras de nitrogênio, o que faz com que aumente a fertilidade do solo. Vamos para as questões. Analise o trecho da canção Tempo Rei de Gilberto Gil. Não me iludo, tudo permanecerá do jeito que tem sido. Transcorrendo, transformando, tempo e espaço navegando todos os sentidos. Pães de açúcar, corvados, fustigados pela chuva e pelo vento, pelo eterno vento. Água mole, pedra dura, tanto bate que não restará nem pensamento. Tempo rei, ó tempo rei, ó tempo rei. Transformai as velhas formas do viver. O trecho faz alusão direta a dois processos geológicos. Erosão e esculpimento, né? Tá falando da erosão e esculpimento, letra C. 2. Os agentes externos desgastam, destroem e reconstroem o relevo, modelando a superfície terrestre numa ação denominada erosão. Relaciona as colunas ligadas ao tipo de erosão e as características informadas correspondentemente. Bom, forma como ação construtiva ou de acumulação as restingas e os recifes, e como ação destrutiva ou desgaste provoca as falésias. Isso é a erosão marinha, né? Então, 4 para o primeiro. Torna-se mais intensa a sua ação sobre o solo sem cobertura vegetal. Seu tipo mais agressivo forma vossorocas que resultam em prejuízo às lavouras. Isso é a erosão pluvial, que é da chuva. Então, 5, 4 e 5. É a letra D. Vamos ver o 2. É responsável por escavar o leito, modelando vertentes e formando vales. Transporta materiais de grandes altitudes e distâncias, originando planícies e deltas. Bom, isso é a erosão fluvial, né? Porque é responsável por escavar o leito, o rio. Vamos para o outro. Atua principalmente nos desertos e nas praias, onde o depósito de materiais resulta em uma acumulação típica de areias móveis, denominadas duas. Bom, isso é erosão eólica, que forma as dunas. O outro. Atua em regiões de altas latitudes ou de altas montanhas e ao longo da era geológica, sua formação os fiordes. As muralhas são ações típicas dessa forma de erosão. Isso é a erosão glacial 3, portanto a letra D para a questão 2. Então foi isso a aula de hoje. Deixa o like, compartilha e até a próxima aula que vai ser de minérios e mineração no Brasil. Ok? Tchau, tchau!